Graça e paz, irmãos e irmãs. Venho com mais um vídeo e que vídeo, hein? Um vídeo polêmico, um vídeo muito sério, né? Como está aí no título do vídeo: dízimos ou ofertas? Ponto de interrogação. O que a igreja, né, das boas novas do Senhor Jesus Cristo, o que a igreja do Senhor Jesus Cristo, Novo Testamento, tem que dar? Dízimo ou ofertas? Eis a questão. E aí, como é que fica? Vamos direto na palavra, né? Vamos tirar a dúvida com base na palavra, doa quem doer, né, meus irmãos? Vamos lá em primeiro no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o seu ministério, né? Vamos ver o que Jesus pedia no seu ministério, né? Nas boas novas, né? Vamos lá. No livro do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 5 e 6, para a gente ter uma noção, uma resposta com base na palavra de Deus, né? Vamos lá. Capítulo 12 de João, versículos 5 e 6. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Isso o Judas Iscariote falando, né? Porque aquele perfume que foi derramado, que a mulher derramou no pé de Jesus, não foi vendido, né? Para vocês terem uma ideia onde está essa passagem. Mas depois é só vocês ir lá e ler, que é muito bom. Meditar na palavra, meus irmãos. Examinar e tudo, reter o bem com base na palavra. O apóstolo Paulo falou: examina tudo que eu estou falando. Vai lá na palavra. Como está aqui em João, capítulo 12, versículos 5 e 6. Vamos lá no 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, o que Jesus Cristo pedia no seu ministério, né? Que hoje é a igreja, né? O que Jesus pediu no seu ministério, que era as boas novas, o evangelho. Jesus pedia oferta, como está aqui no versículo 5 e 6 do livro de João, capítulo 12, como eu li aqui. Jesus pedia oferta, não pedia dízimo. Jesus sim cumpriu a lei do dízimo, né? Que era um dos mandamentos ali para o judeu. Ele cumpriu e deu o dízimo, como tem uma passagem que fala que Jesus deu o dízimo. E os pastores de hoje, fraudulentos, lobos, salteadores, eles usam essa passagem fora de contexto, que Jesus deu o dízimo, para tocar terror no povo, para botar medo e forçar o povo a dar dízimo. E o povo, por falta de conhecimento, perece por falta de conhecimento e dá o dízimo, sem ler a palavra e crer mais no homem do que em Deus. Então nós vemos claramente aqui, na nata, no suco, né? No autor da nossa fé, no ministério de Jesus Cristo, ele pediu oferta e não dízimo, né? Tá bem claro aqui nesses versículos que eu li. Agora vamos lá na igreja primitiva, né? Já oficialmente a igreja praticando a vontade de Jesus Cristo, né? Que é as boas novas, o evangelho. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E mais, hein? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a igreja primitiva era a primeira igreja mesmo, eram os pioneiros convertidos a Cristo, de Jerusalém. Ali era um povo judeu, ainda não era nem a igreja gentia, não era nem a igreja dos gentios. Aqui estava o início da igreja, bem início mesmo da igreja primitiva, estava ali em Jerusalém. Foram os primeiros a ouvir o evangelho da salvação, foram os primeiros cristãos a se converter. Aí você vê aqui, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo
34 e 35. Vamos lá no 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém. Então aqui, ó, já na igreja primitiva, se ali os primeiros convertidos ao cristianismo era judeu, ali em Jerusalém, não tinha dízimo, né? Piorou na igreja primitiva, que deu continuidade ali, que é uma só. Então você vê, se os primeiros cristãos que eram judeus, que foram os primeiros a ouvir o evangelho, depois deu seguimento ao gentio, através do apóstolo Paulo e os apóstolos, não tinha dízimo, eles não pediam dízimo, pediam oferta. No próprio autor da nossa fé, o ministério do próprio autor da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, não pedia dízimo, pedia oferta. Aí hoje os pastores querem pedir dízimo. Isso é uma farsa, é um engano. Então quer dizer aqui, ó, mas o que acontece? É como está aqui. Tem a passagem que é Ananias e Safira, né? Como também está aqui, que os irmãos vendiam essas propriedades, eram os irmãos ricos, tinha os irmãos ricos e pobres, vendiam, davam muito mais do que 10%. É como um pastor muito sério da igreja presbiteriana, da reforma luterana, o pastor Leandro Lima, ele mesmo confessou que a igreja primitiva não dava dízimo e sem oferta, e poderia dar muito mais do que 10%, como a gente está falando aqui. Às vezes o irmão é rico, tem muitas posses, muito dinheiro, dá muito mais do que 10%, mas depende de acordo com o que a pessoa ganha. O próprio apóstolo Paulo fala isso, dá de acordo com o que ganha. Se ganha muito, dá muito, se ganha pouco, dá pouco. E é o Espírito Santo que vai conduzindo a pessoa a tomar esse ato. Então, meus irmãos, está bem claro na palavra que a igreja de Jesus Cristo, né? A lei não é dar dízimo e sem oferta. A gente vê já lá no ministério de Jesus Cristo, né? E mais, para que serve as ofertas? Para ajudar os líderes ali da igreja, os domésticos da fé e segundo os não da fé, com base em que eles tomavam esse ato, né? Portanto que lá como a gente leu lá em João, que Judas Iscariote falou: por que não vende esse perfume e dá o dinheiro para os pobres? Com que base ele falou isso? Com que base Jesus quis fazer isso? Recolher as ofertas e dar para os pobres? Com base lá em Deuteronômio, que eu vou até fazer um vídeo sobre. Para que serve os dízimos? Está lá em Deuteronômio explicando que era para os levitas, em primeiro lugar, era para ratear, dividir. Para os levitas que tomavam conta da vida espiritual de Israel, não podia trabalhar, tinha que tomar conta da vida espiritual de Israel. E segundo, uma parte para os pobres necessitados estrangeiros. Para isso que é o dízimo. E Jesus Cristo pegou essa prática judaica, né, que fazia com os dízimos e oferta, que era uma ordenança de Deus, trouxe para as boas novas. Mas não é dízimo, e sim, que dízimo era 10%, e sim oferta na igreja, na vida da igreja, a prática da igreja. A ordem de Jesus Cristo para a igreja é pedir oferta e fazer sim igual os judeus faziam com os dízimos, ajudar ali a liderança da igreja, os irmãos domésticos da fé e os não da fé da região ali, os pobres necessitados. Então, meus irmãos, enfim, a igreja hoje tem que ofertar, tem que dar oferta e não dízimo. Você está entendendo, meus irmãos? E você também pode ajudar um pobre necessitado da tua vizinhança, da tua região. Não precisa dar obrigatoriamente para a liderança da igreja. Você pode dar, mas tem muitas aí que está cheio de dinheiro. O que você faz? Dá para o pobre necessitado, já faz logo a obra já direta, já,
porque muitos aí não fazem. Enfim, esse vídeo que eu quis trazer para os irmãos, para esclarecer com base na palavra, a verdade, o que a igreja financeiramente tem que dar, dízimo e oferta, amém, meus irmãos? E eu dou um conselho, medita na palavra lá, para vocês ficar bem esclarecido. E, irmão, não esquecendo, que eu estou esquecendo de falar, deixa o like, se inscreva no vídeo, para esse vídeo alcançar mais pessoas, né, para esclarecer os irmãos aí que estão perecendo por falta de conhecimento. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.